Agricultura egípcia antiga e as origens da horticultura. Jules Janick. Departamento de Horticultura e Arquitetura da Paisagem. Universidade de Purdue. West Lafayette, Indiana 47, 1907, Estados Unidos. A história do Egito nos leva ao início da história. Artefatos paleolíticos neolíticos, Flint. Eixos manuais, pontas de flechas, martelos, ao longo da data do Nilo, 12.000 anos. Núbio, Etíope e populações líbias que se fundem com imigrantes semíticos e oeste da Ásia formaram um povo e criaram o Egito da História, Duran, 1954. Existe um recorde contínuo de 6.000 anos, tabela 1, com um único. E agricultura produtiva em sua base. De 4.000 a 3.000 AC, esses povos misturados do Nilo Valley formou um governo, construiu as primeiras pirâmides e estabeleceu um altamente avançado tecnologia agrícola. Os nomes antigos para o Egito ressaltam a relação entre a terra, o povo e a agricultura de Ti-Katab, 2000. Isso inclui Tameri, a amada terra cultivada pela enxada, Taakt, a terra de inundação e solo fértil, Kemt, solo preto, Tai, a terra do linho. Plant, Nht, a terra da figueira Sycomore, e Misr, o país seguro e civilizado. O nome. O Egito foi derivado do nome do deus da terra, ou de Agt, referindo-se à terra coberta com águas de inundação. O conhecimento da história da agricultura e horticultura egípcia pode ser obtido do registro arqueológico apoiado por documentos egípcios escritos sobreviventes, inscrições do templo e comentários da antiguidade, incluindo os do historiador grego Heródoto, 484-425 AC, o filósofo Teofrastos, 372288 AC, e o livro de Gênesis na Bíblia hebraica. A tecnologia de apoio pode ser vividamente reconstruída do registro artístico, pintado e esculpido em túmulos e templos que datam de antes de 3.000 AC. Atividades agrícolas eram temas favoritos de artistas que desenhavam ou esculpiam cenas animadas da vida cotidiana que adornam os túmulos dos faraós. Ilustrações desses artefatos e obras artísticas encontradas em duas referências principais, Comida, Presente de Osíris. Darby et al., 1974, e o volume de uma história de tecnologia, Singer et al., 1954, foram usados para este artigo suplementado por outras fontes, Janick, 1979, bem como algumas fotografias pessoais pelo autor. O desenvolvimento da agricultura egípcia não ocorreu no vácuo. O Egito era uma cultura agressiva e, ao mesmo tempo, o Egito governou a partir da Líbia atual no Ocidente, na Síria, no Nordeste e na Etiópia e na Somália e, talvez, em partes da África subsaariana no Sul. Egito. Tecnologia continuamente incorporada, bem como novas culturas do crescente fértil, atual. Israel, Jordânia, Líbano, Síria e Iraque, bem como a África. Além disso, houve contatos com o mundo além, incluindo a África, a Ásia Ocidental e até a China. Fios de seda foram encontrados em múmias dos faraós datados para cerca de 1000 AC, indicando uma antiga troca de especiarias e tecidos. Um fluxo de imigrantes e cativos, bem como invasões de outros, como os persas em 525 AC também contribuíram para novas introduções de germoplasma e tecnologia. Para explicar o desconhecido, os egípcios criaram uma teologia complexa e desconcertante que Drew on the Wind the Sky também todas as formas de vida, e mais tarde incluiu um panteão de deuses humanos e deusas. Suas crenças influenciaram muito o mundo antigo e foram incorporadas em muitas religiões atuais. Entendimento egípcio e conhecimento da vida vegetal e animal foi incorporado a crenças religiosas e arte. Assim, Papyrus, o símbolo do Baixo Egito, e o Lótus, o símbolo do Upper Egito, foi incorporado em inúmeras pinturas de caça, cenas, ofertas florais, bem como os projetos arquitetônicos de colunas, Figum A, B e F. A unificação do Egito superior e inferior é expressa não apenas pelos chapéus fundidos dos faraós, mas também pelo entrelaçamento cerimonial das duas plantas, Figum C, D. 2. Tabela 1. Cronologia egípcia. Fonte, Darby et al. 1976, Singer et al. 1954. Evento de período. Iniciações agrícolas de 10.000 a 4.000 AC paleolíticas neolíticas AC. Pré-dinástico. Antigo governo do Kingdom 3500-2631, pirâmides mais antigas, reunificação de Dinastia e Sexta, Egito Superior e Inferior, 3.200 AC, Rei Zoser. 3.150 AC, Inhotep, médico. Reino Médio de 2.375 a 1.800. 11, 14. Empire, New Kingdom de 1580 a 1100 Queen Hatshepsut, Moisés, K 1500, Rei Tut. 17xx, Ankamen, 1350 AC, Ramsés I, 2. 1300 AC. Site, período tardio 663-525. XXVI. Persa 525-332, interrompido. Greco-Roman 332 AC 305 C Alexander, 332-323, Ptolomeu, 14 Res. 323-344 AC, Cleópatra, 5130 AC. Bizantina 305-642.
Árabe 64211517. De 1517 a 1804 Turco. Moderno 1804, Dinastia Ali de Mohamed Al-Ahmed, de 1804 a 1952. República, 1952, presente. Plantas de colheita. O conhecimento das culturas do Egito Antigo pode ser deduzido do registro artístico, mas definitivo. A prova vem dos restos dissecados das próprias plantas. Muitos remanescentes arqueológicos de tanto as plantas quanto os animais podem ser vistos no recém-reconstruído Agricultural Egípcio Antigo. Museu no Cairo. As principais culturas de grãos antigas, usadas para pão e cerveja, eram de cevada e vários trigo, incluindo o diploide Encorn, a agenome, o tetraploide Emma e o duramuites, a ABB. E o hexaploide soletrou e o pão de trigo, ABD. Um dos antigos cereais do Egito classificado como Triticum turgidum, ABB, agora comercializado como camut marca registrada foi recentemente introduzido no Estados Unidos. As culturas vegetais do Egito Antigo incluíam várias culturas de raízes, culturas de salada frondosa, leguminosas e vários cucutites. As antigas colheitas de raiz, como os alliums plantantes, alho, allium, sativum, e cebola, a cepa, bem como rabanete, raphanus sativum, continuam sendo muito populares em Egito moderno. Entre as folhas de salada estavam alface, lactuca sativa, e salsa, petroselinum, crispum. Havia vários pulsos como Coveia, Vigna sinensis, faba, broda, bin, vicia fava, grão de bico, Cicerarietinum, e lentilhas, lentes culinares. Os cucurbitas incluídos. Pepino, cucurbita sativa, melões e cabaças, cocumismelo, e depois melancia, citrulos. Lanatus. As culturas de frutas do Egito foram expandidas ao longo dos séculos, tabela 2. A data e do umpan, bem como o sycomore fig são considerados frutas egípcias pré-dinásticas, embora o sycomore não é indígena. O jujube, fig e uva eram conhecidos desde o Antigo Reino, tabela 2. O carobi e a romã foram introduzidos no Reino do Médio, a azeitona e a maçã aparecem no Novo Reino, e o pêssego e a pera datam do período greco-romano. 3. 1. B. C. D. E. F. Figo 1. Símbolos de papiro e lótus do Egito Superior e Inferior. A. Cena de caça mostrando lótus e papiro. B. Oferta de lótus e papiro ao Isis. C e D. Entrelaçar-se de lótus e papiro simbolizando a reunificação de superior e inferior. Egito. Fonte, C. Museu do Cairo, J. Janik Foto, D. Trono de Semuscrete 1900 AC. Singeret Ali, 1954, Fig 28. EF. O Templo de Khnum, Kamombo, na Isna mostrando colunas representando o papiro. E Lotus, J. Janik Foto. Cerca de 2.000 espécies de plantas flóridas e aromáticas foram encontradas em túmulos. Um requintado alívio do Bas, representando uma representação visual da fragrância de óleos essenciais sendo extraídos de uma erva, é encontrada nas paredes do Templo Philae, Fig 2. Plantas de ervas e especiarias. Importante para usos culinários, cosméticos, medicinais e religiosos, incluindo embalsamamento, foram continuamente introduzidos. No século XV AC, a rainha Hatshepsut registrou os detalhes de sua expedição a Pant para buscar mirra e especiarias, veja a Fig 10. A história do livro de Gênesis dos Spice Trading. Israelitas, que compraram Joseph de seus irmãos ainda ressoam no teatro popular, por exemplo, Joseph. E o incrível Technical Ardrencoat. Ervas, especiarias, aromáticos e plantas medicinais incluem amil ou cominho etíope, carum copticum, anis, pimpinelazisum, alcaparras, caparis spinosa. Coentro, Coiandrum sativum, cominho siminum, endro, anetum graviolens, erva doce. Foiniculum vulgari, fenugreec, trigonella foinum graecum, marjaram, onanum mediurena. Mint, Mentha spicata, M. sativa, mostarda, Sinapis alba, alecrim, Rosmarinus officinalis, Saflover, Catianus tinctorius, tomilho, Timo acinus, e raiz de romã. 4. As culturas industriais e de fibra foram importantes no Egito Antigo. Óleo de castor bin, ricinus comunis, foi usado para iluminação e também como um linho medicinal, Linum usitatissimum, para linho. E petróleo, Ena, Lossunia imermis, para corante, papiro, Cyperus papyrus, para papel e medicamento. Uso, Lotus aquático, Niphaea lotus e N. Cairuleia, para sementes e decoração, e Acacius, Acacio. SPP. Para gengivas e óleos. Os antigos egípcios adoravam flores, como evidenciado por mirais que retratavam damas da corte usando flores egípcias de lótus, plantas cultivadas em contêineres e guirlandas funerárias. Ramsés III, 1198. 1166 AC, fundou jardins de prazer com lugares amplos para caminhar com todos os tipos de frutas doces. Árvores, carregadas de frutas, um caminho sagrado, bonitas com flores de todas as terras. Pequenos arbustos foram cultivados em grandes panelas de barro, o precursor de nossa indústria de plantas em versos, Huxley, 1978, 1998. Plantar. Os corantes eram uma parte importante das artes cosméticas, Fig 2B, e ingredientes aromáticos de flores. Fig 2C, D, foram incorporados em óleos e gorduras para uso em perfumes, unguentes e pomadas, Fig 2. Tecnologia de irrigação e drenagem.
O Vale do Nilo ditou a agricultura do Egito Antigo. Longos trechos de terras plenos eram delimitada por montanhas perpendiculares e inundada por inundações sazonais rítmicas constantes. O historiador grego Heródoto, 484-425 AC, descreveu o Egito como uma área sem chuva, mas extremamente fértil. O Egito é o presente do Nilo. O Egito deu ao mundo a primeira engenharia hidráulica e irrigação sistemática, Fig 3. O Nilo sobe e cai com regularidade, subindo em julho, os canais foram inaugurados em 22 de agosto, e contígeis 2. Evidências para culturas de frutas no Egito. Fonte, adaptado de Darby et al., 1976. Recorde mais antigo. Nome comum, nome científico, dinastia ou período, tipo de evidência. Data Pan Fênix dactilífera pré-dinástica arqueológico. Dum Pam Fainitebaica pré-dinástica arqueológica. Sycomore figficus Sycomoros arqueológico pré-dinástico. Jujube, Forno de Cristo, Zizifus Espinha Christi, Velho Reino, arqueológico. Ficus Carica II, Velho Reino, artístico. Gre, Vaitas Vainifara II, Reino Velho, arqueológico. Egelig Balanitas Aegyptiaca III, Antigo Reino, arqueológico. Pérsia, Lebak, Mimus Apstimperi III, Old Kingdom, arqueológico. Argun Pano Medemia Argun V, Old Kingdom, arqueológico. Carubasterisco Ceratonia Siliqua 12, Reino Médio, arqueológico. Roman Púnica Granata 12, Reino Médio, arqueológico. Plame Egípcio Cordia Misha 18, Novo Reino, arqueológico. Serrestem, Muqueita. Olive Olia Europeia 18, Novo Reino, arqueológico. Apple Malas Multiplicação Domesticas VI, Novo Reino, literário. Pêssego Prunus Pêssica Greco-Romano arqueológico. P. Arpirus Comunis Greco-Romano arqueológico. Cherry Prunus Avium, 5 AC literário. P. Cerasus. Citron século II literário C. Asterisco uma referência literária questionável data da primeira dinastia. 5. AB. CD. E. Fig 2. Perfume e cosméticos. A. Uma representação visual da fragrância de óleos essenciais sendo extraídos de uma erva. Philae Temple, desmontado e remontado na Ilha Agílica, a cerca de 500 metros do seu original. Casa, S1. J. Janik, foto. B. Capa do Ela Bester Canopic Vez em Tatecamo. Observe o batom e os olhos pintados. Se reunindo lírios para seu perfume. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 189. De expressando óleo de lírio. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 189. E. Pomadas e perfumes compostos. Assistentes esmagam ervas secas com pilão e argamassa. 1, 2, 3, 4. As ervas esmagadas são adicionadas a uma tigela de gordura fundida, agitada, 5, e moldada em bolas após o resfriamento, 6. Frascos especiais provavelmente contendo vinho temperado, um solvente útil porque do seu teor de álcool é desviado e filtrado em uma tigela, 7. No Extreme deixou um assistente. Molda um pedaço de madeira sob uma tigela amontoada com unguents. Túmulo em Tebes, K. 1500 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 190. E subir até meados de outubro e depois diminui rapidamente. As culturas foram semeadas em novembro e colhido em abril e maio, Singer et al., 1954. A irrigação da bacia, o sistema básico, consistia de um sistema de diques para manter a inundação e incentivar a infiltração do solo. Bancos de barro paralelo ao rio enquanto as margens que se cruzam criaram um quadro de damas de áreas fechadas, entre 416 mil hectares cada. Os canais levaram a água a áreas difíceis de inundar. O dilúvio. 6. AB. CD. As águas percorreram uma série de sluças regulamentadas em cada bacia inundando a terra a uma profundidade de 0,3 a 1,8 metro. A água pode ser mantida por um mês ou mais, o excedente foi drenado para um nível mais baixo e, em seguida, retornou aos canais que se esvaziaram no Nilo. A vantagem da irrigação da bacia era que não. Irrigação adicional foi necessária para uma colheita de inverno de trigo, cevada ou linho e o lodo rico em orgânico. A matéria e os fosfatos tornaram a fertilização desnecessária. As lagoas eram importantes para a irrigação de árvores frutíferas e para jardins ornamentais, Fig 3D, Fig 12ª, B, C, I, F. Os poços rasos tinham 4 a 35 metros de profundidade, os poços artesianos mais profundos foram escavados até 380 metros. Legumes, flores, trepadeiras e árvores frutíferas foram cultivadas perto dos rios, pelas margens dos canais e em jardins premiados. Essas culturas hortícolas exigiram irrigação constante e controlada durante o Fig 3. Tecnologia de irrigação no Egito Antigo. A desenhando água em versos de um lago de lírio. De uma tumba em Tebas, Egito. K 1450 AC. Fonte. Singer 1954, Fig 343. B. Irrigando e colheita em uma horta. Jardineiros carregam versos presos a um jugo e despeja a água nos sulcos de xadrez, outra amarra as cebolas em feixes. De uma tumba em Beni Hassan, Egito. K. 1900 AC.
Fonte, Singer et al., 1954, Fig 360. C. Irrigação de um pomar de palma por um shaduf, usando um dispositivo de levantamento de água que consiste em um feixe, segurando um polo longo no qual um balde é suspenso em uma extremidade e um grande pedaço de argila atua como uma contrapolência. A água é canalizada para uma bacia de lama no pé da palma da mão de uma tumba em Tebas, K. 1500 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 344. D. Data a palma da palma com a lagoa de armazenamento de água em uma perspectiva distorcida. Fonte, Ryans, 1971, p. 18. 7. Seca da primavera e verão. No início, a irrigação foi realizada manualmente com vessos mergulhados no rio, carregado sobre os ombros com garfos e derramado em canais de campo, Fig 3b. Pelo novo reino, o shaduf, um contrapeso equilibrado, tornou-se o mecanismo de irrigação para os jardins, Fig.1d. 12f. Tecnologia de cultivo. As ferramentas básicas da agricultura, o machado, a enxada, o arado, são invenções egípcias independentes. A enxada do protótipo pode ser vista como uma modificação de um ramo bifurcado, enquanto a forma mais desenvolvida possui uma lâmina de madeira ardente, Fig 4b. O arado foi inicialmente uma modificação da enxada. Originalmente desenhado pelo chão, talvez primeiro por um homem com uma corda, mas pelo velho reino por um par de bois, Fig.4c, placos de metal posteriores foram adicionados. No novo reino Lida, foram amarrados por peças cruzadas em forma de escada e o eixo estava ligado a um jugo duplo sobre os bois. Chifres, Fig 4d. A semeadura seguiu a lavoura. Muitas vezes o semeador espalhou semente em frente ao arado, de modo que o bois o seguiu enquanto sementes finas, pois o linho foi agitado diretamente nos sulcos, Fig 4d. Se as sementes foram semeadas após inundações, ovelhas, cabras ou suínos, foram levadas a pisar na semente, Fig 4i. A tecnologia de semeadura foi descrita por Heródoto da seguinte forma, pois eles não têm o trabalho de quebrar o sulco com o arado, nem de enxada, nem de qualquer outro trabalho que todos os outros homens deve trabalhar para obter uma colheita de milho, mas quando o rio chegou por conta própria e irrigada seus campos, e depois de irrigá-los diminuiu, cada homem semeia sua terra e vira seu suínos nele, e quando a semente é pisada pelos porcos, ele espera pelo tempo da colheita, então ele reúne isso. Duran, 1954. Os pesquisadores mediram campos para fins de cobrança de impostos, Fig 5a. Pedras grandes eram usado para estabelecer os limites da propriedade, Fig 5b. Os ensinamentos morais incluíram a máxima, remover não o marco nos limites do semeado, nem muda a posição do medidor de medição. Cavit. Não é um côvado de terra, nem jogue os limites da viúva, melhor um alqueire que Deus dá. Que 5.000 obtidos pela força. Colheita e tecnologia pós-colheita. A colheita e o manuseio pós-colheita de grãos foram temas favoritos na arte egípcia, Fig 6. As primeiras foice, usadas para cortar trigo, tinham dentes de pederneira em um arco de madeira ou osso seguido de curva. Sofles com uma garra curta, Fig 6b, foice metal eram comuns no Novo Reino. O trigo estava ligado a roldanas e carregado em burros para armazenamento, Fig 6c ou posteriormente transportado na rede. Cestas. As frutas foram coletadas e embaladas em cestas rasas, organizadas artisticamente, Fig 7. Evidências de datas de armazenamento de grãos para tempos neolíticos em cestas enterradas ou puts de barro. Mais tarde, o armazenamento de grãos e outras disposições se tornou uma função estatal e silos comunitários e os celeiros foram construídos, Fig 8. No templo de Abu Simbel construído por King Ramses II, 18. Dinastia, as seguintes palavras são canceladas: eu, o deus Ptah, te dou, Ramsés II, constante. Colheitas, para alimentar as duas terras o tempo todo, as roldanas são como a areia da costa, os celeiros se aproximam do céu, e seus grãos são como montanhas. Darby et al., 1976. O mundo romano considerou o Egito a cesta de pão do mundo. Viticultura. As uvas foram muito apreciadas no Egito Antigo. Existem representações abundantes de uvas. Cultura de uva e fabricação de vinho, figura 9. Plínio relata que as videiras foram cultivadas diretamente em campo. Superfícies, mas existem muitas representações de treliças e árboros, Fig 9a. O árbor redondo era uma característica comum entre o Novo Reino e o período greco-romano. Os autores gregos confirmaram que várias cultivars de vaitas vinífera foram desenvolvidas no Egito. A literatura bíblica é rico de alusões a uvas e vinho. No sonho de Joseph, o chefe do faraó Butler narra. Gênesis 40, 9 e 10. Eis que uma videira estava diante de mim e, na videira, havia 3 ramos, e isso. 8. 1. B. C. D. E. Era como se ele brotou, e suas flores dispararam, e os grupos dos mesmos trouxeram uvas. As uvas foram preservadas pela secagem. As passas se tornaram alimentos favoritos na culinária, foram considerados como tendo propriedades medicinais e foram usadas ao mesmo tempo como um auxílio de secagem no embalsamamento. Fig 4. Tecnologia de cultivo no Egito Antigo. A
Desenvolvimento da enxada. Topo, corte de enxada primitiva de um galho bifurcado. Inferior, a mais. Forma desenvolvida com lâmina de madeira arenosa. Ambos o Reino Médio, de 2375 a 1800 AC. Fonte. Singer et al., 1954, Fig 350. B. Preparação do solo por enxadas, de uma tumba em Saqqara, K. 2400 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 350. Searando e enxada, de uma tumba em Beni Hassan, K. 1900 AC. Fonte, Singer et al., 1954. Fig 43. D. Recuperação de terras. As árvores estão sendo cortadas na limpeza da terra, as bolas são quebradas com marretas, o solo é arado, a semente é semeada no solo preparado. Nota escada como peças cruzadas na alça de arado e eixo ligado a um jugo duplo sobre os chifres de bois. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 351. A semente é pisada por ovelhas atravessadas por um campo. O semeador oferece a eles um punhado de grãos para atrair, enquanto o outro os leva com um chicote. De uma tumba em Saqqara, Egito, K. 2400 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 353. 9. AB. Fig 5. Campos de levantamento. A. Pesquisadores medindo um campo, provavelmente para determinar os impostos. De uma tumba em Tebes, K. 1400 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 354. B. Juramento levado em uma pedra de fronteira, eu juro pelo grande Deus que está no céu que o direito. Pedra de fronteira foi criada. K. 1400 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 355. Indução de amadurecimento. Um dos exemplos mais interessantes de tecnologias de horticultura incorporadas pelo os egípcios foram a promoção de amadurecer no sycomore fig. O figo ocorre espontaneamente no savanas da África Central do Leste e no Iêmen, onde se reproduzem por sementes, embora a propagação seja facilmente realizada por estacas. Galil 1968. Conjunto de frutas depende da polinização por uma vespa. Ceratosolim arabicus, que entra na fruta. Os sicomores foram introduzidos no Egito mais do que 3.000 anos AC, mas não a vespa, então os frutos ficaram sem sementes e caíram prematuramente, ou se forem amadurecido. Naturalmente, estavam cheios de insetos e, portanto, inedíveis. Foi desenvolvido um sistema de fruto partenocárpico amadurecido que envolvia raspar ou ferir os frutos imaturos. A gastadora da fruta induz um rápido crescimento em 3 a 4 dias e as figs aumentam 7 vezes em peso e volume, um processo agora demonstrado ser uma resposta de etileno. O processo de ferimento produz uma fruta partenocárpica induzida que amadurece antes do desenvolvimento de pragas de insetos que tornam a figura inedactável. Raspadores de metal e frutas cornosas sobreviverão e são claramente ilustrado em um alívio de base em Tebas. O processo no Egito foi descrito pelo Teofraso da seguinte forma: The sycamore fruit não pode amadurecer a menos que seja raspado, mas eles o rasparam com garras de ferro, a fruta assim raspou amadurece. Em 4 dias. A árvore sycamore tornou-se altamente valorizada por sombra e madeira, e a fruta, embora não superlativo, foi estimado. Comumente usado para ofertas funerárias, a árvore tornou-se sagrada. Os frutos chegaram a Israel antigo, onde eram conhecidos como os alimentos dos pobres. Eles são referido na Bíblia em uma famosa passagem referente à ocupação do profeta Eimas. De acordo com a versão King James da Bíblia hebraica, Eimas afirma: eu não era profeta, nem eu era filho de um profeta, mas eu era um pastor e coletor de frutas sycamore, Eimas 7,14. No entanto, a tradução está errada, pois o shikmin do Bullis hebraico deve ser traduzido como gashedi. Sycamores. Na tradução grega da Bíblia hebraica, conhecida como Septuaginta, 200 AC em Alexandria, as palavras-chave são knison sycamina ou pirce de sycamore. Os tradutores em inglês obviamente não conseguiam entender o conceito de dar uma olhada na fruta e esticaram a tradução. Os sycamores israelenses contemporâneos produzem frutas sem gastador, mas é provável que nos tempos antigos os mesmos clones foram usados conforme encontrado no Egito. 10. Fig 6. Colheita e manuseio de grãos. Acolhendo grãos e amarrar roldanas. Túmulo em Mena em Tebes, K. 1420 AC. Fonte Darby et al. 1976, Fig 11.4c. B. Colhendo trigo no Novo Reino. As cabeças são cortadas e lançadas em uma rede grande, de uma tumba em Tebas, K. 1420 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 357. C. Colhendo trigo no Antigo Reino. As cabeças são amarradas em roldanas e carregadas em burros. De uma tumba em Saqqara, K. 2400 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 359. D. Grãos que debulham bois. Túmulo de Mena em Tebas, K. 1420 AC.
Fonte, Darby et al., 1976, figura 11.4b. Acima, o Inalgren jogando o grão no ar com colheres de madeira. Abaixo, os grãos com casca são medidos em alqueires antes do armazenamento. De uma tumba em Tebisca. 1420 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 358. F. Moer trigo em uma sala de cela. K. 2500 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 176. G. Uma padaria na tumba de Ramsés III em Tebas mostrando bolos de várias formas. Fonte, Darby et al., 1976, Fig 12.14. Controle de pragas. Predação por insetos, ratos, pássaros, hipopotame além dos coletores de impostos são pungentemente. Relatado por textos antigos, Duran, 1954. Você não se lembra da imagem do fazendeiro quando o 10º de seu grão é cobrado. Os ermos destruíram metade do trigo, e os hipopótamo têm. Comia o resto, existem enxames de ratos nos campos, os gafanhotos acendem lá, o gado. Devorar, os pequenos pássaros furtivos, e se o agricultor perder de vista para um instante do que permanece no terreno, é levado por ladrões. Além disso, as tiras que ligam o ferro e a enxada são usadas fora, e a equipe morreu no arado. É então que o escriba sai do barco no place de pouso para cobrar o dízimo, e lá chegam os guardiões das portas do granari, do rei. Com cudéus e negros com costelas de folhas de palma, chorando, venha agora, venha. Não há nenhum. E eles jogam o cultivador total no chão, o prendem, arraste-o para o canal e arremessá-lo na cabeça primeiro. Sua esposa está amarrada com ele, seus filhos são colocados em correntes. Os vizinhos. Enquanto isso, deixe-o e voe para salvar seus grãos. O uso de tiros de funda para afastar os pássaros é mostrado na Fig 7c. Os egípcios antigos também praticaram controle biológico, muitos pássaros insetívoros foram protegidos pelo Estado. Biotecnologia, pão e vinho. O início da biotecnologia é diretamente rastreado para a fabricação de pão e vinho. A colheita, a debulha, a moagem de grãos para a farinha e a peneiração subsequente são abundantemente ilustrados. Fig 6. A moagem de grãos foi manuseada com um moinho de mão chamado Sedalkern, Fig 6f, pelo dona de casa, mas, eventualmente, a moagem foi realizada em larga escala por Millers. Fermentação pelo o uso de fermento, uma massa de fermento, foi um desenvolvimento que mudou a criação de pão, Fig 6g. Por 1200 AC, mais de 30 formas diferentes de pão e bolos foram mencionados. A fermentação alcoólica foi realizada em versos com pão ou farinha para fazer cerveja, ou açucarado. Sucos de frutas, particularmente uva, mas também datas e romãs para fazer vinho, e com mel para faça mid. O vinho é especificado desde a primeira dinastia e foi associado a Horus, o deus da cabeça de Felken, filho de Isis, a grande mãe, irmã e esposa leais de Osíris, deus do Nilo benéfico. O primeiro faraó chamou sua vinha de o recinto da bebida do corpo de Horus, ressoando com a subsequente relação do vinho com o sangue de Jesus Cristo na Eucaristia. Cerca de 1200 a 1500 AC, o processo completo de fabricação de vinhos é ilustrado, Fig 9, começando com a colheita de uvas de Arbers, pisando pelos trabalhadores mantendo seu equilíbrio segurando cordos presos a uma moldura e o aperto do sedimento coletado em sacos de pano, com fermentação realizada em puts, ânforas. Após a fermentação, os navios vinícolas foram selados com plugs de 11, 1, BC, GF, G, 12, ABC, D, Fig 7. Colheita de culturas de frutas e linho. A. Reunindo figs em cestas rasas enquanto os babuínos domésticos correm na árvore. De uma tumba em Beni. Acham, Egito, K. 1900 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 362. B. Colheita e linho de ligação em Roldanas. Do túmulo de Etepe, Old Kingdom. Fonte. Singer et al., 1954, Fig 352. C. Um trabalhador colhe romãs enquanto um menino afasta um pássaro com um estilingue. Fonte. Ryans, 1971, p13. D. Colheita de frutas de treliça e árvores de pé livres. Fonte. Ryans, 1971, Fig 14. Palha e argila projetados para impedir a ruptura do acúmulo de gás e impressionado com o oficial. Carimbos que contém o ano do domínio do rei, o distrito, a cidade e o nome do vinho, figura 9f. Os vinhos foram misturados por sifão, Fig 9g. Os impostos foram cobrados sobre importados e exportados. Vinho. Pelos períodos greco-romanos, havia literalmente centenas de tipos de vinhos de uvas, indicando intensa seleção genética. Exploração de plantas. Os faraós eram sofisticados horticultura. De campanhas estrangeiras que eles trouxeram de volta. Árvores e plantas exóticas a serem cultivadas em seu palácio ou jardins do templo, figura 10. Rainha Hatshepsut organizou uma expedição de plantas que entregava mirra viva de Pant, nordeste da África, para o jardins em terraços de seu templo em Deir el-Bahri em 1500 AC, Fig 10b. Seu sobrinho Totmes
Terceira, 1450 AC, as plantas curiosas trazidas da Síria esculpidas nas paredes do templo de Amen em Karnak, Fig 10c, da qual a íris pode ser reconhecida. Ramsés III, de 1198 a 1166 AC. Fez grandes vinhas, caminhadas sombreadas por todos os tipos de árvores frutíferas doces, um caminho sagrado esplêndido com flores de todos os países, com lótus e papiro tão numerosos quanto a areia. Huxley, 1978-1998. Jardins e horticultura ornamental. Os jardins no Egito representam o início da agricultura. Eles se originaram na beira de o deserto onde a vegetação natural é escassa. Não havia paisagem para copiar, exceto o do 13. 1. B. C. Fig 8. Armazenamento. Armazenando a colheita e o controle de qualidade, nota Scribe Driver com o IP. De uma tumba em Beni Hassan, Egito. K. 1900 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 26. B. Os trabalhadores transportam grãos em silos enquanto os escribas registram o valor. Túmulo de Antefoker em Tebas. Reino do Meio. De Darby et al., 1976, figura 11.3. C. Um escriba verifica o armazenamento de passas. De uma tumba em Beni Hassan, K. 1900 AC. Fonte. Singer et al., 1954, Fig 26. Oásis. Assim, o primeiro jardim pode ser pensado como um oásis artificial e protegido e esses jardins ainda existe, Fig 11. Os jardins posteriores secados por paredes eram frequentemente enrugados, contendo piscinas fechadas. Fornecer a sensação de oásis e contendo plantas de água, Fig 12. Os jardins estavam repletos de colunas estatuárias e ornamentais, Fig 12d. As plantações foram ordenadas e colocadas em linhas retas. Devido aos requisitos de irrigação e à planicidade da terra, Fig 12f. Os canais de irrigação eram um recurso comum. As plantas foram tratadas de forma arquitetonicamente, treinado em estruturas de treliça para artificial. Formas, referidas como arbers, bauers ou pérgolas. Árvores frutíferas, palmeiras e videiras em simétricas. Os arranjos eram plantas comuns de jardim, fornecendo comida e sombra. Os jardins egípcios são os precursores de nossos jardins formais atuais que usam plantas como elementos arquitetônicos. Como não havia essencialmente a paisagem natural, os egípcios criaram um baseado em linhas retas e simetria. Eles representam dominação humana sobre plantas e um ambiente artificial ordenado. É a antítese dos jardins naturalistas da Ásia que se esforçou para imitar o cenário natural. 14. Fig 9. Cheteira de uva e fabricação de vinho. R. As uvas são coletadas de uma árvore redonda e os trabalhadores esmagam uvas batendo enquanto balançando nos cordões pendurados em uma moldura. O vinho é armazenado em ânforas. De uma tumba em Tebas, Egito. K. 1500 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 185. B. Fabricação e registro de vinho. Período faraônico ptolemaico tardio, túmulo de Petosiris. Fonte Darby et al., 1976, Fig 14.15. C. Pressionando uvas em uma prensa de bolsa egípcia inicial, onde a bolsa é espremida por postes. De 1. Túmulo em Saqqara, K. 2500 AC. Fonte, Darby et al., 1976, Fig 14.4. D. Expressando suco de uvas torcendo uma prensa de bolsa na qual as extremidades são mantidas separadas em uma moldura. Um inspetor testa o pano em busca de orifícios. De uma tumba em Beni Hassan, K. 1500 AC. Fonte. Darby et al., 1976, Fig 14.3. E. Preparação de vinho mostrando a prensagem do pé e uma prensa de bolsa. De um mural no Palácio de Tebas do reinado de Amenópsis II, de 1450 a 1425 AC. Fonte, Gueinurok, 1968, p. 20. F. Jarros de vinho encontrados no túmulo de Tutankhamon. A tampa barba o selo do faraó. Em o pote na nota certa, a abertura de segurança feita na tampa para permitir os gases, mais tarde fechado com um plug de argila. Fonte, Darby et al., 1976, Fig 14.89. G. Misturando vinho sifonim, talvez em um banquete. Fonte, Darby et al., 1976, Fig 14.7. Conclusões. Um estudo da história egípcia ressalta as origens antigas da agricultura. O moderno. O mundo está em dívida com essa grande civilização que contribuiu com muitas de nossas inovações agrícolas básicas, tecnologia de cultivo e irrigação e as artes hortícolas. A agricultura egípcia antiga também se mostra a mãe da ciência, fornecendo os recursos para permitir a construção de vastas obras públicas e templos e a inspiração básica para progredir da matemática à química e da medicina à metalurgia. Apesar dos avanços da tecnologia, a cultura egípcia se tornou cada vez mais conservadores e tradicionais, de modo que os avanços contínuos foram frustrados. Progresso foi dificultado pelas restrições de uma sociedade rígida, primeiro administrada por uma aliança desconfortável entre nobres e
sacerdotes e quando atingidos por instabilidade interna, deteriorando-se a uma teocracia estagnada. O declínio ficou evidente cerca de 1000 AC e o Egito sucumbiu às pressões das culturas invassoras, Fenício, Líbia, Etíope, Assíria, Persa, exércitos de Alexandre, legiões romanas e os proselitizantes guerreiros do deserto da Arábia que introduziram uma nova religião e eliminaram o antigo. Depois do século XV, o Egito foi controlado pelos turcos otomanos e mais tarde influenciado pelo colonial poder da França e Inglaterra. Espera-se que um Egito independente seja estimulado pelo evidência arqueológica que domina a paisagem e é continuamente descoberta. Estes antigos relíquias, ignoradas por milhares de anos, devem ser uma inspiração para restaurar a glória da inovação, arte e agricultura que era a marca registrada do Egito Antigo. Referências: Berral, J.S. 1966. The Garden, uma história ilustrada. Viking Press, Nova York. Darby, W.J., Galiong, P. Grivet, L. 1977. Food, o presente de Osíris. 2 volume. Acadêmico. Imprensa. Duran, W. 1954. A História da Civilização. Parte e Nossa Herança Oriental. Simon e Schuster. Nova York. Galil, J. 1968. Uma técnica antiga para amadurecer frutas sycamore nos países do leste mediterrâneo. Ican. Robô. 22, 178191. Ryans, é 1971. Uma História de Jardins e Jardinagem. Brigger, Nova York. Huxley, a 1978, 1998 Rev. Uma História Ilustrada de Jardinagem. The Lions Press, Nova York. Janik, J. 1979. Raízes Antigas da Horticultura. Hortciense 14, 299313. Katab, H. Sem data, 2000. Antigo folheto do Museu da Agricultura Egípcia. Cairo. 15. G. 1. B. C. D. E. F. Smith, B. D. 1995. O Surgimento da Agricultura. E Scientific American Library, W.H. Freeman. Co., Nova York. Singer, E. Omiard, E. J. Hall, A.R. 1954. Uma História de Tecnologia. Vol. 1. Queda de Impérios Antigos. Oxford University Press, Londres. Fecker, C. 1979. A História dos Jardins. University of California Press, Berkeley. Wright, R. 1934. A História da Jardinagem. Dad, Mead Co., Nova York. 16. 1. B. C. Fig. 10. Exploração da planta. A. Uma epístola na qual o escriba egípcio Sinurri escreveu a seguinte descrição sobre Ié, o nome para Israel, K2000 AC. Era uma boa terra chamada Ié. Figos estavam nele e uvas. E o vinho era mais abundante que sua água. Abundante era o mel, muitos eram suas azeitonas. Todos os tipos de frutas estavam sobre suas árvores. Fonte, Goodyear, 1968, p2. B. Navios da frota da rainha Hatshepsut escalando em Pant, costa nordeste da África, com exótico mercadoria para o Egito. De um templo em Deir el-Bahri, Egito, k. 1500 AC. Observe o manso babuínos, o caráter marinho dos peixes retratados, e o transporte e armazenamento do crescimento. Plantas de incenso. Fonte, Singer et al., 1954, Fig. 32. A. Uma coleção botânica inicial. Plantas e sementes estranhas trazidas de volta da Síria por Totmes. Segunda, como foram esculpidos nas paredes do templo de Karnak, Egito, k. 1450 AC. Fonte. Singer et al., 1954, Fig. 32. Fig. 11. Oasis em Altor, Peninsular Sinai. Fonte, J. Janik, foto. 17. 1. B. C. D. e F. Fig. 12. Cenas de jardim egípcias antigas. A. Árvores de colocação aleatória que crescem dentro de um gabinete quadrado em torno de uma piscina quadrada. Escultura. Do túmulo de Akhenaton, 18ª dinastia. Fonte, Fecker, 1979, Fig. 6. B. 4 trabalhadores que transportam árvores para transplante. Fonte, Wright, 1934. Se colhendo romãs em um plantio formal intercalado com colunas ornamentais ao lado de um piscina em forma de T-fonte, Yans, 1971, Fig. 13. De jardim plantado com figo, oliveras e plantas com flores contendo um pavilhão com degraus. Levando a água, sendo irrigada por uma fileira de chadufs. De uma tumba em Tebas, k. 1300 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig. 345. É. Jardim egípcio formal. O pool de lótus, no qual a estátua do vizir Rekhmiri está sendo rebocada em um barco, é encarada em uma extremidade por um pavilhão ou casa de verão. Ao redor da piscina cresce dum palms, date palms, acacias e outras árvores e arbustos. Do túmulo de Rekhmiri em
Tebas K. 1450 AC. Fonte, Singer et al., 1954, Fig 361. F. Planta de jardim para uma rica propriedade egípcia. Observe dois tipos de palmeiras: tronco único igual palmeira, palm. Trunk bifurcado igual palm dome. Fonte, Berral, 1966, p. 120.